E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do DougChat, do canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu trago pra vocês aqui a minha crítica de Missão Impossível, o acerto final que chegou pra gente aí, trazendo o final da franquia Missão Impossível. Pelo menos até que digam que terá outro filme, ou um reboot, ou algo nesse sentido. Mas por enquanto acabou e eu vou falar pra vocês como é bom essa franquia, tá ligado? Puta que pariu, como eu gosto do Tom Cruise, como ele é maluco, mas bora parar de enrolação, vamos falar se esse filme é bom ou não e vamos pra criticar. Our lives are the sum of our choices. If this was your calling, your destiny, I have no regrets. Neither should you. E antes de continuar com esse vídeo, baixa um pouquinho aqui, se inscreva no canal, é sério, é muito importante, ajuda a gente a chegar aí ao alto e avante, infinito e além, então baixa um pouco, se inscreva e deixa o seu like, tudo isso realmente ajuda a gente a continuar crescendo e vocês saberem as novidades que estão saindo aqui do canal, beleza? Então baixa um pouquinho e se torne um membro também, se puder, dá uma olhadinha aí, dá essa moral pra gente e vamos falar dessa franquia, desse filme, porque puta que pariu, que filme incrível, puta que pariu, que filme legal, como é bom ter o Tom Cruise de volta, como é bom ter Missão Impossível, que lá desde 1996 aí trouxe essa franquia pra gente e cara, era uma outra franquia, era uma outra coisa, sabe, era um filme meio de espião mesmo, mais sério e tal, já tinha os absurdos, mas foi ficando cada vez mais absurdo, cada vez mais louco e cada vez mais Tom Cruise. Não tem como desassociar essa franquia do Tom Cruise. E o Tom Cruise já tá com 60 anos de idade, né, gente? Então não dá pro cara ficar fazendo essa franquia eternamente. Mas que maneiro que ele fez até agora. Se ligou? E aí eles trazem pra gente aqui, junto com o Christopher Maguire e o Tom Cruise, que o Christopher Maguire é o diretor, tá? Desde o quinto filme, ele é o diretor da franquia. E ele casou tão bem com o Tom Cruise que estão fazendo um monte de filmes juntos aí, não só da franquia Missão Impossível. E que maneira que isso aconteceu, porque é um casamento muito foda, sabe? O Tom Cruise é conhecido por tentar fazer ou fazer todas as suas cenas de ação e esse tipo de coisa, e não usar dublês e se colocar em risco e demitir o cara que fala que não é possível fazer uma coisa, ele vai lá e contrata outro cara pra fazer essa coisa. É um cara maluco que tenta fazer coisas malucas e esse aqui é o resumo disso, sabe? Cena maluca atrás de cena maluca, cinema atrás de cinema. E que legal que isso aconteceu, sabe? Porque você assiste um filme desse, você consegue ver o dinheiro jorrando pela tela. E isso é muito incrível. Isso é muito incrível. A gente sabe que o Ethan, personagem do Tom Cruise em Missão Impossível, tá numa busca aí de derrotar a inteligência artificial do último filme, né? Porque, bom, é uma história dividida em duas partes. E essa parte final, ou o acerto final, é aí a conclusão dessa história. E eles fazem também uma grande referência a todos os demais filmes da franquia como um todo. Então, eu ousaria dizer que talvez quem nunca assistiu Missão Impossível assistiria esse filme e entenderia. Entenderia. Fala, pô, é isso. Sabe? Tipo, aconteceu mais ou menos umas coisas aí, isso aqui tem a referência àquilo lá, porque o filme se explica, né? Eu acho que ele se explica bastante, mas não de maneira ruim, cara. Eu acho que é de verdade uma homenagem a si mesmo, uma homenagem a reconhecer a importância do seu próprio legado. Quem define o legado, se é bom ou ruim, são as pessoas que assistem, são os fãs, né? As pessoas que presenciam a arte definem se ela vai sobreviver e ter um legado de fato ou não. Mas o filme sabe da importância que tem. E isso é muito interessante. Quando você sabe da importância que tem para a indústria que você atua ou que você atuou até então, eu acho que não tem nada demais você falar sobre isso durante o próprio filme. Não se ligou? Referenciar-se a si mesmo na arte não é algo incomum e é algo que o filme faz aqui. E eu gosto disso, tá? Gosto bastante. Ele coloca as pessoas em pé em toda a franquia. Se você perdeu um filme, se você não lembra de uma cena, se você não lembra de um personagem, porque o filme tem personagens do primeiro filme aqui de volta. Então, isso é bem interessante, cara. Eu acho que é uma história que realmente amarra e coloca um ponto final, né? Um ponto com vírgula, mas um ponto, sabe, de fato, nesse personagem, nessa história e tal, do que o Ethan é capaz de fazer. Mais do que ele é capaz de fazer,
de por que ele é capaz de fazer, né? Pelos que eles não conhecem. E essa é uma frase dita lá no primeiro filme, que é um juramento do Ethan a entrar na força especial que ele pertence, e isso meio que dita o filme aqui. Isso é bem maneiro, cara, e é uma cena de ação atrás de outra cena de ação que vai ficar pra história do cinema, principalmente de como foi feito. Como foi feito esse filme, o dinheiro que eles gastaram pra fazer esse filme, que estipula assim, mais ou menos 400 milhões de orçamento, fora marketing, não sei o que, assim, loucura, não vai se pagar. Mas, porém, contudo, entretanto, é sobre isso. O cinema também é sobre isso. É sobre esses riscos, tanto de bilheteria, quanto de se pendurar numa porra de um avião, num teco-teco, e ficar balançando por meia hora em tela, fora o que ele fez. Os dias de gravação que ele fez, sabe? A gravação no final de você ver o cara botando fogo no paraquedas que ele tá caindo e soltar depois o vídeo de bastidores que ele pulou 16 vezes com o paraquedas queimando de fato, tá ligado? Tipo, quem faz isso, mano? Isso é tão perigoso. Isso é tão perigoso. Porque ele tem que ter uma frieza, né? Pra poder soltar o paraquedas, abrir o novo. É muito maneiro e é muito Tom Cruise. Tom Cruise é a cara desse filme, é a cara de Hollywood, principalmente uma Hollywood que talvez não se faça mais, uma Hollywood crua e true, assim, sabe? Tipo, que as coisas são mais verdadeiras, que as pessoas tentam fazer as próprias coisas. Que a gente entra numa era de IA, a gente entra numa era de CGI há um tempo atrás, e cada vez menos a gente vai ver esse tipo de coisa. Cada vez menos a gente vai ter um ator ou uma atriz que se bote à prova e tome tantos riscos pra fazer um filme, cara. É um filmaço num nível absurdo. Sim, o filme é cheio de conveniências narrativas e isso eu acho que faz um pouco parte da franquia e faz parte do blockbuster, da sua suspeição de descrença. Eu acho que as conveniências narrativas são toleráveis quando elas são em medida certa, não se ligou? E principalmente quando a sua suspeição de descrença tá super de boa com a história que se apresenta ali. Então, tipo, nossa, tudo é muito fantástico, tudo é muito não sei o quê, e olha, uma conveniência narrativa aqui, engole aí. Quando você tá de boa com isso, é porque o filme conseguiu captar você pra história do filme e nada do que ele tá apresentando tá te tirando dessa realidade. Se ligou? Mesmo que seja uma conveniência narrativa, forçada às vezes, não é mesmo? E aí o filme, por exemplo, eu preciso desarmar uma bomba, e aí eles pegam uma ferramenta que tá do lado convenientemente, tipo, sei lá, uma furadeira, um alicate, tipo, vocês ficam andando com isso no bolso enquanto estão correndo, sabe? Esse tipo de coisa. Tem um monte de coisa que se você parar pra pensar, você fala assim, meio forçado, né? Sim, é Missão Impossível, tá ligado? Então faz sentido. E isso é muito maneiro, eu gosto muito disso. Se você abraçar a galhofa, se você abraçar o que esse filme tenta fazer e o que a franquia construiu até agora, tá tudo bem. Tá tudo certo. Existem sim uma quantidade enorme de cenas nesse filme que parecem que são só cenas de ação atrás de cenas de ação. Cara, sim. E Tom Cruise, na sua grande essência, correndo pra um lado, pro outro, fazendo essas cenas absurdas pra chegar na próxima cena e fazer outra cena absurda, sabe? E levando ele de um lado pro outro no filme, tentando resolver uma crise global de um mundo que será destruído por inteligência artificial e não só porque ela vai usar armas nucleares. Bagulho doido, daquele jeitão. E eu gostei, cara. E eu gostei de tudo isso. Porque eu achei uma grande homenagem à franquia, eu achei uma grande homenagem ao estilo de se fazer cinema do Tom Cruise que está morrendo, está acabando. E isso é muito importante a gente perceber. Não veremos tantos filmes assim mais. Se é que a gente vai ver alguns. Se ligou? Principalmente com essa quantidade de dinheiro, com essa quantidade de dedicação no seu protagonista, da sua equipe, da direção, de todo mundo. Saca? Então, que legal ver esse filme, que legal ver essa franquia se encerrando, pra mim, em alta qualidade e até um pouco emotiva no final, né? Com uma manipulação ali, até um pouco desnecessária, eu entendo isso, sabe, de um voice-over no final do filme, super brega, se você coloca fora de contexto, mas eu acho que combina com o final meio novelesco que existe nesse filme aqui, e pra mim tá tudo bem. Eu só tô falando características pra você se identificar, se você não percebeu, ou que você perceba quando for assistir. É um filme muito maneiro, cara, que é uma cena atrás de outra, que tem uma meia hora debaixo d'água, que é loucura, tem meia hora em cima de um avião, que é loucura, sabe? E aí você fica tipo, uau, fora todas as outras no meio do caminho. É um filme lindo, eu não tenho o que dizer assim. Óbvio que você sabe que o Tom Cruise vai conseguir, afinal ele é o Ethan Hawke, tá ligado? Ele vai conseguir, é Missão Impossível. E é sobre isso.
Filmaço. Vamos falar um pouquinho só sobre os outros atores do filme, que eu acho que vale a pena, né, citar aqui. A Hayley Atwell, que faz a Grace. Cara, que adição à franquia, ela tá muito bem, tá? E ela tem um papel ali que parece a daquela mulher que o Tom Cruise sempre se apaixona, sabe? Mas vai e não vai. Sempre fica num negócio assim que eles têm uma conexão, mas nunca uma conexão romântica de fato, apesar de parecer muitas vezes. Isso é interessante, né? A gente tem o Ving Rhames, que faz o Luther, que, poxa, que personagem, desde os primeiros filmes e tal. O Simon Pegg também, que faz o Benji Dunham, que, pô, merece ser citado aqui, porque esses dois últimos personagens que eu citei estão no cerne da franquia, saca? E eu acho que eles mandam muito bem aqui. O Simon Pegg manda bem demais nesse filme também. A Paul Clementif, que faz a Paris, né? A nossa querida de Guardiões da Galáxia, né? A Mantis de Guardiões da Galáxia. Que legal ver ela em outra franquia, né? Desde o filme anterior, e ela arrebenta aqui, apesar de ser uma personagem que... ou é muito quieta, ou fala em francês e tal, não tem muito espaço pra ela ser a atriz que ela é, porém, contudo e entretanto, ela se entrega fisicamente muito, porque ela é uma máquina de matar e de bater nas pessoas, e a própria atriz também gostou de fazer as suas cenas, e que é legal, saca? E aí você tem a pior coisa do filme, na minha modesta opinião, que é o Isaiah Morales, que faz o Gabriel, que é o vilão desse filme. O vilão desse filme que já tinha aparecido antes, e que é fraco. A única coisa que o Tom Cruise não devia ter feito era trazer esse cara esse cara, porque o vilão é muito mal-man. Muito mais ou menos. Eu sei que eles quiseram amarrar toda a história da franquia como um todo, como se o Ethan fosse o grande responsável pelas coisas, porque ele é uma pessoa que gosta de salvar as pessoas e não pode perder as pessoas que ele ama, mesmo que seja pelo bem do mundo. Então, dessa coisa tipo, ó, o herói que também é culpado pelas coisas que acontecem com o resto das pessoas e que tá disposto a jogar, né, cartas com a vida de milhões de pessoas. Então, isso é interessante, é uma discussão interessante, mas esse vilão como um todo, nessa amarração toda, como eu falei, é meio, né, tudo bem, tá ligado? O filme, cara, tem CGIs que são incríveis, que complementam cenas absurdas. Acho que tem um momento ou outro ali, que é tipo, principalmente no avião, quando envolve a decolagem do avião e quando tem o Gabriel pendurado, né? Porque o Gabriel não fez a cena pendurada de verdade. E aí você consegue ver bastante o fundo verde, então você entende muito quando as cenas são gravadas de verdade e quando elas são só CGI, você fala, dá pra ver o CGI feião ali atrás, sabe? E fora quando a cena é gravada de verdade e tem um complemento CG, né? Você não percebe tanto assim. Você fala, uau, cadê a computação gráfica aqui? O que é de verdade? O que não é? Sabe? Então você fica o tempo todo procurando isso. Eu acho que esse tipo de cinema é incrível. E por isso, assim, por mais que o filme tenha defeitos, eu não sei o que, pra mim, velho, 5 estrelas. 5 estrelas, filmaço, gostei pra caralho. Gostei pra caralho. Eu não tenho o que falar, tá ligado? É sobre isso, assim. Não posso tirar notas desses filmes, apesar dele ter motivos pra tirar certas notas, sabe? Tipo, roteiro que tem uma certa pressa, é longo, um filme longo, ele também tem conveniências narrativas, e o vilão é fraco, mas porém, contudo, entretanto, todo o resto que eu falei aqui, eu acho que eleva esse filme a um patamar que, cara, eu acho que se não fosse a história da franquia como um todo, ele não estaria lá. Mas ele só tá fazendo esse filme, e esse filme só existe por conta da história da franquia. Não é mesmo? Então, 5 estrelas, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam da franquia, o que vocês acharam desse filme, da minha opinião. Vamos trocar ideia aqui nos comentários e a gente se vê nos próximos vídeos, beleza? Beijo na bunda, valeu, até a próxima, se inscreva, deixa o like, seja um membro e tchau, tchau!